Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB. E só aqui, nesta bagaça, você tem os santos palavrões. Olha aqui, ó. Vigaristas, estelionatários, pistoleiros, piratas, pecadores. Esse tipo de gente não gosta da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, principalmente de regra, de limite, de limites. Sabe, eles acham que não tem mais pecado, que o tal do Jesus Cristinho já deixou eles lá tudo à solta, à torta e à direita, que nem jumento montês lá na montanha. Então eles acham que pode fazer o que querem. Essa turma não gosta da lei, porque lei, meu amigo, lei é limite. A lei serve para quê? A lei serve para regular, para limitar, para organizar um povo, uma nação, um país. A lei serve para isso, para delimitar. Você vê aí nas Nações Unidas que delimita o mar. Ou seja, até aqui é fronteira de um país. Depois disso aqui são águas internacionais. Em águas internacionais, todo navio navega. A Rússia navega, os Estados Unidos navegam. Por exemplo, o mar brasileiro, o Brasil, de 200 quilômetros da fronteira terrestre para dentro do mar, é território nacional. Então, um país como os Estados Unidos, que nem a Rússia, não pode passar com submarino dentro desse limite, porque precisa pedir autorização. É invasão à soberania nacional. Então o Brasil tem 200 quilômetros adentro de mar, é território nacional. Sabe? Então se um navio passar ali, invadiu as águas de outro país. Agora depois dos 200 são águas internacionais. Passou lá dos 200, 1 quilômetro depois, 201, qualquer navio pode navegar, são águas internacionais. A lei serve porque é lei internacional que delimita as fronteiras, tanto terrestre como no ar, como por terra, como no mar. Então a lei serve para delimitar, para regular uma sociedade, um povo. Por que pecadores CCBistas, por que pistoleiros e estelionatários bíblicos não gostam do Velho Testamento? Porque o Velho Testamento delimita, põe limite. Então você não pode pecar, você não pode transgredir a lei, porque se você transgredir a lei, transgrediu, pisou no mandamento de Deus. E se pisar no mandamento de Deus, haverá consequências. Quer você queira, quer você não. No tempo determinado, você está fodido, seu otário. Então, pistoleiros e estelionatários bíblicos, pega a Bíblia, pega só aquilo que interessa para ele, para a vigarice dele, e aí otários vão e seguem. Olha aqui, ó, Velho Testamento. Olha aqui, ó. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Ou seja, não importa o pecado. Uma testemunha não pode se levantar contra aquela pessoa. Se você viu cometendo um pecado, se você testemunhou, enfim. Se você for levar no juiz, não importa. E aí você fala, e aí, como é que eu faço? Nada. Deus não está vendo? Se você não acredita que Deus está vendo, então, meu amigo, seu problema é fé. Esse é o seu problema. Olha, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Velho Testamento, Deuteronômio. Por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Ou seja, não interessa o pecado, não interessa a iniquidade, não interessa a sacanagem. Uma testemunha não pode se levantar contra aquela pessoa. Por quê? Porque a lei, porque aí você acha, mas a lei é ruim aqui. E se a outra pessoa fizesse com você? Porque se você faz com outra pessoa, a outra pessoa pode fazer isso com você. A lei. Para que serve a lei? A lei serve para tornar a pessoa justa. E o que é que Deus quer? E qual é a oração que o Deus atende? É a oração do justo. A oração só é atendida pela oração do justo. Vigaristas e pecadores desgraçados, qual foi a oração que o Senhor falou lá para Elias?
A oração do o apóstolo, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Quais são os efeitos da oração do justo? A justiça. Isso aqui, ó. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o negócio. Qual é a coisa que acontece na congregação? Eu vou ler aqui, vou terminar de ler, depois eu explico. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Por que dos juízes que houver daqueles dias? Porque naqueles dias, no tempo atual que você estiver vivendo. Porque isso aqui não tem validade. Ou seja, enquanto durar o sol, são naqueles dias. Aqui, ó. Então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Ou seja, nos dias que você estiver vivendo. Não, aqui, Moisés deu essa lei para os filhos de Israel. Essa lei aqui valeu para o tempo dos profetas, valeu pelo tempo que o Senhor Jesus estava na terra e vai valer até o sol durar. Sabe? Então, pela boca de duas ou três testemunhas. E os juízes bem inquirirão. O que é bem inquirirão? Haverá uma investigação. Você não pode chegar lá no tribunal e denunciar alguém e o juiz vai lá e determina a sentença. Não, haverá uma investigação para ver se é isso mesmo. Se não for aquilo que você está dizendo, você será punido. Porque você levantou testemunho falso, caluniou, acusou alguém de crime que não foi, você não gostava do cara, ou do vizinho, ou de sei de quem, você inventou um crime contra ele, não houve crime, por que não houve crime? Porque os juízes inquirirão. É por isso que o juiz tem que ser limpo de mão e puro de coração. É por isso que o juiz tem que ser justo. Porque o juiz tem que mandar investigar, tem que haver uma investigação para provar que você está certo. Se você não tiver certo, você vai pagar por aquilo, porque você inventou um crime de outra pessoa que não existiu. Por quê? Porque você não gostou? Entende? A lei de Deus é essa? E hoje não é assim que funciona, o seu pecador de merda. Não é assim que funciona isso hoje? E como é que você pode dizer que o Velho Testamento o Velho Testamento é bom, a lei de Deus é boa. Você que não presta. Você que não presta. Não é a lei que é ruim, você que não presta. Como você não entende a lei de Deus, você acha que a lei de Deus é ruim. Não, você que não presta. Porque você é pecador. A sua balança é suja. Aqui, ó. E os juízes bem inquirirão, ou seja, haverá uma investigação. E eis que, sendo a testemunha falsa, que inventou o crime, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-ás como cuidou fazer a seu irmão. Ou seja, se um irmão inventa um testemunho falso contra outro, faria ele. Por quê? Porque ele tentou destruir o outro. Eu já chego no Brás. Para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal, porque é um mal. Você acusa o outro de crime, você inventa uma coisa contra a outra, ou não sei o que, você fez um mal. E se aqueles juízes não julgarem, eu vou chegar no Brás. Olha, o teu olho não poupará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão. E aí o carnudo, o pecador, o obscurantista, o cego espiritual, lê isso aqui, ó. O teu olho não poupará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí ele acha, mas o Senhor Jesus falou que ouviste olho por olho, dente por dente. Sim, o Senhor Jesus, nesse tempo, era o juiz que fariam isso. Quem é que faz isso hoje? Muitas das causas ainda é os homens que fazem. Mas no geral, no tudo, é o Senhor que vai fazer. Então, dentro da congregação, quando tem uma demanda e o ancião e o ministério é corrupto, aqui, numa acusação falsa, mesmo que quem acusou seja se tiver uma demanda de um irmão de banco e um cooperador, o ancião vai fazer o quê?
ele vai botar panos quentes. E se o cooperador tiver errado, ou o ancião tiver errado, e ele botar panos quentes, ou seja, o mal ficou. Porque o ancião cometeu um mal, o cooperador cometeu um mal contra aquele irmão de banco, o ancião superior não julgou a causa porque é corporativista, aquele mal ficou. Ou seja, o irmão de banco perdeu a causa, porque mesmo certo não foi julgada a causa dele, porque a causa dele não foi julgada. E perante o povo, aquele irmão de banco ficou como derrotado, humilhado, porque o ancião foi culpado, o cooperador foi culpado contra a demanda dos dois, porque o ancião da regional é corrupto, porque o espírito corporativista, e aquele irmão lá ficou humilhado. E aí quem vai julgar? O irmão de banco vai fazer olho por olho, dente por dente? Não, aí é o Senhor que vai atuar. Por isso que o Senhor Jesus falou assim. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por isso que o ancião tem que ser justo. É por isso que o maldito ministério, ora, põe a mão na cabeça e não acontece porra nenhuma. Porque eles são corruptos. Aqui, se houver uma demanda aqui de um organista e um regional, porque o regional ofendeu o organista e tudo, o ancião vai, se o regional tiver errado, ele vai passar panos quentes. Ele vai lá na comum da irmã e dizer, mas tem que ser humilde, todos nós temos falta, todos nós temos falha. E aí a irmã acabou ficando feio para ela. E aí o regional vai continuar marcando nela. Isso acontece dentro da congregação. Pode ser um porteiro contra o cooperador, pode ser um instrutor contra o encarregado regional, contra o encarregado local. Outras demandas. O ministério é maldito e é corrupto, um corrupto espiritual, um juiz, acepção de pessoas, ele não julga as causas. Por exemplo, o tirano aí da música cometeu aquela besteira lá. Você vê o Braz censurando ele, repreendendo ele? Não. Ou seja, publicou uma circular de merda, botando panos quentes. Você não vê a campanha aí para ficar todo mundo na paz, para botar joelho no chão? Quando interessa, para botar joelho no chão. Quando a causa envolve um maldito ministério, que o ministério pisa na bola e é publicado, aí o que é que eles fazem? Manda você pôr de joelho no chão, ou entregar na mão de Deus. Quando é o contrário, aí eles vêm. Até com malditos advogadinhos do departamento jurídico. Porque eles são corruptos. É por isso que esses vagabundos oram, põe a mão na cabeça e não acontece merda nenhuma, porque eles são corruptos. Eles torcem a lei ao seu favor. Então por isso que o Senhor Jesus falou, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Agora é esperar na mão do Senhor, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei. Porque o Senhor, mas a lei é boa. É que tem muitas causas que o juiz da terra ainda julgam. Muitas causas julgam, que nem eu citei aqui. Então por isso, rapaz, que por isso que o apóstolo Paulo falou, a oração dos justos pode ir muito em seus efeitos. Para você orar, para você ser justo, você tem que ser assim, rapaz. Para isso serve a lei, para tornar o homem justo, para tornar a mulher justa. Se você não for justa, sua oração não vale merda, pai. Porque se você não for justo, você faz acepção de pessoas como o ministério faz. Tem uma demanda lá, ele vai o quê? Ele vai para... Se aquele rico que tem dinheiro pecou, errou, cometeu uma sacanagem, ele vai pensar o quê? Ele vai botar panos quentes. Ele vai dizer para o outro ser humilde, porque todos nós temos falta. Se é o pobre que peca, aí ele perde a liberdade, perde um gancho lá, pega um gancho lá de 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Tá? Por que o rico faz isso? Por que o ancião faz isso? Porque contra o rico, quem tem dinheiro, ele recebe convite para um churrasco, para almoçar na casa, lá no sítio, na casa dele. Sabe? É por isso que oram e não acontece merda nenhuma. Fica mandando, na palavra, o pecado, o CCBista esperar. Quem é cego, carnudo, não entende o que é ser justo. Então, se você está me ouvindo
e você quer ser justo, é assim, meu amigo. Para sua oração ter, pra você ser ouvido perante Deus, uma coisa é você falar com Deus, outra coisa é Deus falar com você. Falar, todo mundo diz que fala com Deus. Vamos orar que o Senhor ouve a oração. Não houve merda nenhuma, pô. Deus não ouve oração de pecador, não. E aqui é pecador mesmo. É para isso que serve a lei. A lei serve para quê? Para purificar o cidadão, para purificar o homem. Para que o homem chegue a Deus. Para que Deus deixe o homem chegar perto dele. Para que ele ouça. Porque entrará no céu quem? Os limpos de mão e os puros de coração. Você é limpo de mão e puro de coração? Se você faz acepção de pessoas, você, meu amigo, tá? Sua oração sai fora. Então, o mal, quando você não é justo, se você não é justo, você não sabe praticar justiça. Se você não sabe praticar justiça, você tem sangue nas mãos. Porque você ama o pecador, você não sabe separar as coisas, não sabe separar o justo do injusto, e aí faz acepção de pessoas, abraça o injusto e aborrece o justo. Então, é assim que se ajunta tesouro no céu, sendo limpo de mão e puro de coração, sabendo fazer justiça. Chega um irmão na sua casa, acusando o outro. E aí você já compra a briga, já acha que aquele que está te falando está certo. Você tem que inquirir a causa. Mesmo que seja uma fofoquinha, você tem que inquirir a causa para dar uma sentença. Também não pode fugir, né? Não vai fazer que nem você sabe. Mantém paz, não. Tá? Porque se o irmão tiver certo mesmo, e se ele tiver consciência, ele também não vai ficar acusando, né? Porque só se ele tiver certeza mesmo. Mas aí é problema dele. Como disse o Senhor Jesus a Pedro. Pedro, julgaste bem. O que o ministério faz? O ministério faz você enfiar a cabeça no chão e não dar opinião. Quando, na verdade, para que serve os cabeças do povo de Deus? Para instruir o povo acerca da lei, para que o povo seja justo, para que o povo seja sábio, para que saibam discernir as coisas e falar livremente e andar livremente na luz. Porque quem tem luz anda livremente. O que o ministério faz? O ministério manda você não ler jornal, manda você não ler revista, manda você não ficar na internet, site de notícia, manda você não ser instruído para ficar calado, não dar opinião em nada, ficar mudo. Só ir na merda do culto, dar glória a Deus e aleluia. O ministério ensina isso. Quando, na verdade, o sujeito que está instruído, ele tem que ser ensinador da lei, como está escrito aqui no profeta. Quem está na frente tem que ensinar o povo a ser sábio, a ser santo, a ser justo, para saber discernir as coisas, para saber andar, saber falar, para que seja justo. Sendo assim, o Senhor ouve a oração. Agora, se é um povo obscurantista, não é instruído na lei e não tenta aprender, não se interessa para aprender a lei, acha que a lei, que o Velho Testamento acabou, aí, meu amigo, não tem conversa. Olha aqui, ó. Mas, havendo alguém que aborrece ao seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra e se acolha a alguma desta cidade. O que é que acontece isso? O ministério faz isso. O ministério faz isso constantemente. Aborrece alguém lá na comum dele, porque, por exemplo, você é batizado, você vem lá do mundão, que nem eu. Você não tem família na tradicional CCB, você não é filho de pais crentes. Você não tem família ali, você vem lá do mundão. Aí você começa a ler a escritura, começa a entender, aí começa a questionar alguma coisa. Aí começa a dizer, não é assim não, tá errado, não precisa disso aí não, principalmente na música. O ministério te aborrece e te fere na vida. E lhe aborrece e aí tenta expulsar você da igreja. Porque você é um questionador, você tem um dom, você começou a ler a escritura e começou a perceber que a coisa não bateu. Aí o que ele faz?
ele começa a armar cilada, aborrece você por você ter aquele dom, por você ser instruído. Aí ele te aborrece e te expulsa da igreja, e ele quer que você pare de congregar mesmo para ele ter razão naquilo que ele falou. Sabe? Você não vê lá o sujeito lá do Paulista, que disse que tem músico que não congrega mais lá, e é bom mesmo? Porque aborreceu o sujeito, ele aborreceu o músico. Então comemora quando o músico não vai mais na igreja. E aí passa para a Irmandade que ele está certo e que o músico está errado. Quando você não sabe quem está errado, se é o músico ou se é ele. Então o ancião comemora porque o músico não está indo mais congregar. E aí o que faz? Ele julgou, e aí as pessoas que é puxa-saco desse ancião do Paulista, sem saber o motivo, porque o irmão lá parou de congregar, já achou que ele está errado, o músico parou de congregar. Por quê? Porque o ancião aborreceu ele. E aí perseguiu e fez com que ele parasse. Aí o povo que está ouvindo acha que o músico está errado mesmo. Ou seja, derramou sangue inocente. Pode ser que o sujeito esteja errado, mas pode ser que ele seja certo. Você não sabe. Mas você foi na conversa do ancião que expulsou o músico da igreja. Então ele comemorou porque o músico não congrega mais. Tem muito ministério assim. Então o ministério persegue alguém, e aí o sujeito para, e aí o ministério fala para a igreja: se não está aqui no meio de nós é porque não são dos nossos. Condenou. Então você o feriu na vida. Você é um assassino de alma. Você perseguiu. Você derramou sangue, que nem está escrito aqui. Então esse mal fica na igreja por causa do ministério. O ministério derramou sangue, expulsou o irmão, então ficou um mal ali. E Deus se afasta do mal. Não vai operar, não vai derramar benção ali. E aí aquele povo que acha que o ministério, o ancião cooperador está certo porque expulsou o outro lá, expulsou indiretamente. É uma conspiração, é uma perseguição silenciosa. Mas aí o ministério convence porque está em cima do púlpito, e aí o sujeito lá parou de congregar, e aí a Irmandade acha que ele está errado mesmo. Ele parou de congregar, matou a alma. Sabe? Matou a alma, porque às vezes o irmão lá é forte e resista e parou de congregar, mas não parou de servir o Senhor, sendo crente, sabe? É isso aqui, que aborrece a seu... Por isso que o Senhor Jesus falou assim, olha, aqui, ó, aborrece a seu irmão, ele arma cilada. Essas ciladas armadas aqui não são visíveis, são invisíveis. Mas como o sujeito está no púlpito, ele tem credibilidade do púlpito. Então a Irmandade tende a acreditar nele. Porque ele é cooperador, ele é ancião, cooperador de jovem, encarregado regional, encarregado local, é diácono. Então a Irmandade tende a acreditar nele. Como ele aborrece ao irmão lá, que não é nada, aí o irmão para de congregar, ou deixa de tocar, ou não sei o quê. Aí a Irmandade tende a acreditar nele, e aí ele parou. Aí quando ele para, aí o ministério fala: se não está aqui é porque não é dos nossos. Armou cilada, feriu na vida. Por quê? Porque aborreceu. Lembra que o Senhor Jesus falou assim: se você aborrecer ao seu irmão no coração, sem causa, sabe? Sem causa. É por isso que serve a lei. A lei serve para ensinar você a fazer justiça, a praticar justiça. Nesse tempo aqui, eram os sacerdotes e os juízes. Aí o Senhor Jesus falou assim: ó, minha é a vingança, bem-aventurados vós que tem fome e sede de justiça, porque o Senhor vai se vingar, e esse tempo já chegou por causa de todos esses males, essas sacanagens que tem hoje no meio da grande congregação. Capite? Até mais.